Estudo para a Escola Bíblica Dominical no quarto trimestre de 2016, onde o tema é os patriarcas de Abraão até José. O nosso assunto presente vai envolver esses patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó e José, sendo que a nossa primeira lição, já diante dos nossos olhos, no que se projeta, a lição 1 com o nome A Chamada de Abraão. Naturalmente, lembrando que o nome conhecido é Abraão, mas em princípio o seu nome era apenas Abrão. Abrão, que significa pai da altura, ou pai do alto. Na continuidade para o trabalho da Escola Bíblica Dominical, nós temos o texto áureo para esta primeira lição, a chamada de Abraão, sendo o texto assim colocado: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Gênesis capítulo 12, o primeiro verso. A leitura bíblica, dentro do padrão da Escola Bíblica Dominical, está no capítulo 11, verso 26 a 32. Ainda que esses versos não vão ser tratados na lição propriamente dita, entretanto é conveniente estarmos atentos, porque aqui tem o início do assunto, o que é muito importante para nós. Dentro do texto bíblico, na genealogia de Noé por Sem, nós temos a partir do verso 26 a colocação do texto bíblico para a classe, que assim diz: e viveu Terá 70 anos, e gerou a Abrão, Naor e a Harã. E estas são as gerações de Terá. Terá gerou a Abrão, a Naor e a Harã. E Harã gerou a Ló. E morreu Harã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos caldeus. E tomaram Abrão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Harã, pai de Milca e pai de Iscá. E Sarai foi estéril, não tinha filhos. E tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos caldeus, para ir à terra de Canaã, e vieram até Harã e habitaram ali. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Harã. Aqui temos a nossa história assim colocada, dando início, mostrando a genealogia de Abraão, conforme o mais conhecido, mas colocando também o nosso personagem da lição de hoje, junto com Abraão, que é Ló. Atentemos à origem de todos eles de Ur dos caldeus, mas na saída de Ur dos caldeus, saíram toda a família de Terá, indo em direção a Canaã.
mas pararam em Harã, que na verdade seria território da Síria hoje. E naturalmente, chamando de Harã, pode ter sido dado esse nome em homenagem ao filho de Terá, que morreu com seu pai ainda vivo. Dando sequência ao nosso estudo, apresentando o esboço para o nosso estudo, no modelo da Escola Bíblica Dominical, sempre a introdução e uma conclusão, e os 3 tópicos, sendo o primeiro o chamado inesperado, capítulo 12, verso 1 a 10. No tópico 2, o regresso do Egito e a separação de Abrão e Ló. Tópico 3, conflito entre reis e a bênção de Melquisedeque, sendo esse último tópico do capítulo 14, no verso 1 ao 24. Indo já à nossa introdução, na lição 1 deste 4º trimestre, com o título A Chamada de Abraão, a introdução dentro do material para as classes diz: a narrativa bíblica sobre a vida e obra de Abraão é riquíssima em princípios para uma vida espiritual de estreita comunhão com Deus. Os cristãos, em sua maioria, estão vivendo uma espiritualidade superficial em virtude da falta de um conhecimento pessoal de Deus ou com Deus. Quem almeja conhecer a Deus com propriedade e profundidade pode encontrar na história dos patriarcas os elementos necessários para este nobre propósito. É exatamente isso que vamos buscar. É exatamente isso que vamos buscar ao longo deste trimestre. Então, este é o nosso assunto. Vamos considerar a parte do texto que vamos estudar em todo o trimestre. Parece ser histórico, mas entendamos, dentro da história estão os comportamentos que são princípios, base, para que hoje nós possamos também, como os patriarcas, termos uma vida andando com Deus. Não é só Enoque que andou com Deus, Noé andou com Deus, os patriarcas andaram com Deus, e nós também podemos ter uma vida, uma trajetória toda andando com Deus. Então aqui temos modelos diversos, acontecimentos diversos que nos conduzem a esta percepção e aprendizagem. Passando em frente, no nosso esboço, próximo tópico é o primeiro, o chamado inesperado, dentro do capítulo 12 até o verso 10. Lemos inicialmente os 3 primeiros versos deste capítulo, e que dizem: ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. A palavra é clara nesse ponto: eu te mostrarei a terra. Continuando, verso 2: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aí está este texto inicial. Observe que lemos
antes o capítulo 11, como texto bíblico de classe, e lá tem uma história pré-contada, porque a palavra diz bem claro para nós que Deus disse a Abrão para ele sair do meio da sua parentela, e vemos depois toda a família saindo. Toda a família saindo. A chamada não era para todos, era para somente o então conhecido como Abrão. Mas param no meio do caminho e lá ficam, e a trajetória final será somente com Abrão. Continuemos o nosso estudo observando o material de classe no seu primeiro parágrafo, no primeiro tópico, que diz: Abrão, nascido de uma família idólatra, teve o maravilhoso privilégio de ouvir a voz do Criador e ser chamado para andar com ele e cumprir uma grandiosa missão. Este chamado, conforme a eterna graça do Senhor, foi acompanhado de grandes promessas que serviram para motivar a obediência de Abrão. A fé de Abrão neste chamado foi tão consistente que em nenhum momento ele se mostrou inseguro ou relutante em obedecer. Antes, foi zeloso em envolver seus familiares e propriedades materiais no atendimento do chamado divino. Neste texto, observem que o comum entre muitos é frisar, forçar um pouquinho, às vezes, dizendo que Abrão era de uma família idólatra ou era idólatra. A palavra não chega a ser tão grave assim. O texto em que muitos se baseiam é em Josué capítulo 24, verso 2, quando Josué vai dizer para o povo: eu e minha casa serviremos ao Senhor, tendo dito antes que o povo de Israel, que já estava na Palestina, ou melhor dizendo, conforme conhecida naquele tempo, a terra de Canaã, estando lá já, Josué propôs para o povo escolher a quem estariam servindo: ao Deus que é o que se apresentou a eles em toda essa trajetória do Egito até então, o Deus Jeová, o Deus Yahvé, o Deus que é, o Deus que disse a Moisés: eu sou o que sou. Ou então aos deuses de vossos pais, de além do rio, ou seja, referindo-se à Caldeia. Não está falando que Abraão era idólatra, nem que a sua família era idólatra, mas percebemos sim que, ainda que o povo da Caldeia fossem dissemitas, sobre os quais estava a bênção de Noé, que disse: bendito seja o Deus de Sem, mostrando que o conhecimento de Deus estaria na descendência de Sem, e que a descendência de Sem, ou entre eles estariam aqueles que seriam os oráculos ou os propagadores da mensagem de Deus ao mundo. Mas na verdade toda a Caldeia já estava envolvida em idolatria. Isso sim, já estavam envolvidos em idolatria. E vemos depois que na descendência de Terá, e já trazendo o assunto envolvendo-se a descendência depois em Jacó, Abraão, Isaque e Jacó, que os ídolos estavam presentes, vindo eles de uma terra que nem era mais a Caldeia, era Arã, onde a família tinha parado. Muito bem, a idolatria assim falada, nos estudos à parte, mostram para nós que havia culto a ídolos sim em Ur dos Caldeus. Nós temos, por exemplo, uma parte histórica, na verdade, que mostra que ali havia templos que eram destinados ou dedicados aos ídolos daquele tempo ainda antigo de Ur, tempo de Abrão na Caldeia. Eram os chamados zigurate, templos semelhantes a pirâmides,
e que a arqueologia já descobriu e desenvolvendo, ou nos seus estudos, conseguiram montar algo semelhante a uma figura como essa, mas que felizmente, conforme a promessa de Deus, não fica nada de pé. O que é dedicado aos ídolos certamente serão arrancados da terra todos os ídolos e também os idólatras. Só que isso é de geração em geração. Portanto, não sabemos quanto tempo duram os templos hoje dedicados a ídolos no Brasil e no mundo, mas um dia com certeza vão virar ruínas também, porque é uma promessa de Deus. E assim temos de milênios passados muitas glórias para os ídolos, mas tudo virou cinza, ruína. Para nós ficou somente o modelo. Continuando neste assunto, dando sequência ao nosso parágrafo 2, do tópico ainda chamada, ou chamado inesperado, a chamada de Abraão, no material de classe, a primeira parte do segundo parágrafo diz assim: após andar aproximadamente 640 quilômetros de Harã até Siquém, Abrão foi novamente surpreendido por mais uma manifestação do Senhor. Agora o patriarca recebe a confirmação de qual seria a terra prometida e pôde contemplar com os próprios olhos aquilo que havia contemplado antes por meio da fé. Em resposta à manifestação do Senhor, Abrão lhe edificou um altar. A distância suposta aqui de 600 quilômetros é uma ideia para termos uma noção, mas se considerar ainda o trecho que vai de Ur até Harã, daria bastante quilômetros, bem mais de 1000 quilômetros, toda essa jornada. Para entendermos um pouco mais e vermos detalhes nas Sagradas Escrituras, no capítulo 12, verso 4 em diante, podemos ler: assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Essa idade, 75 anos, é quando ele saiu de Harã. Verso 5: e tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os seus bens que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera, e moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Edificou ali ao Senhor, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Este é o texto que estamos considerando. A trajetória de Abrão, podemos estar vendo no mapa representativo. Observe a trajetória, saindo de Ur dos Caldeus, do Golfo Pérsico, e indo, caminhando constantemente em toda a região até a Síria, o que hoje seria o território da Síria, para depois descerem junto ao mar, o grande mar, o mar Mediterrâneo, até cidades que nós frisamos nos versos anteriores, como Harã, Siquém
Betel e peregrinando. Mas observem bem essa trajetória, que conforme o que muitos possam talvez querer considerar através de mapas, o texto desde o Golfo Pérsico até a terra de Canaã. Isso uma foto moderna, caminhando daqui, Golfo Pérsico, ponta da Caldeia, até a Síria e descendo depois a Canaã. Noutra figura também que pode representar isso, dentro de uma foto atual, aí está a trajetória de Abrão, de Ur dos Caldeus, até Harã primeiro, e depois até Canaã. Eles se dirigiam a Canaã, mas não sabiam onde que era a terra que Deus ia dar. Chegando em Canaã, Deus lhe disse: é essa terra, é esta terra que eu tenho dado à tua semente. Muito bem, continuando, vamos considerar um ponto importante neste texto apresentado antes, que já temos um princípio aqui da vitória de Abrão. Por onde ele passava, ele construía um altar para culto a Deus, de cidade em cidade. E poderíamos estar frisando que foi um homem que mais construiu altares, pelo menos do que se cita, para estar invocando a Deus naquele tempo bem antigo dos patriarcas, quando ainda não havia lei, quando não havia um cerimonial decretado, ensinado por Deus, não havia tabernáculo de Deus no mundo, mas o altar, ou seja, um lugar para sacrifícios e invocação do nome de Deus, isso era conhecido e Abraão fazia, por onde passava, de cidade em cidade. Ainda que vamos ver, já ressalto antes, que depois, quando ele fazia trajetória de volta, ele ia aos mesmos lugares onde já tinha o altar, onde ele tinha invocado a Deus, e ali estava. Então é uma caminhada com Deus, por onde passava tinha um marco dele buscando a Deus, dele invocando a Deus, dele cultuando ao Deus verdadeiro. Esta é uma verdade que precisamos estar já colocando, mostrando que havia a busca de uma comunhão com Deus continuamente. Terminando o segundo parágrafo desse primeiro tópico, o chamado inesperado, lemos: em função da fome que assolava a terra, o patriarca Abrão, juntamente com toda a sua família, servos e gado, desceram até o Egito em busca de alimentos. Em busca de alimentos. Está certo isso? Está errado? Deus o colocou naquela terra e ele busca refúgio e socorro em outra terra. Mas Deus não faz menção disso. Fica para nós como aprendizado. Deus era poderoso para suprir tudo de alguma forma, mas ele ainda está nos primeiros passos com Deus, nas primeiras experiências com Deus. Dentro da sequência bíblica, verso 9 e 10 do capítulo 12, lemos: depois caminhou Abrão dali, da região de Betel, seguindo ainda para o lado do sul, e havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Na sequência do nosso estudo, passando ao tópico 2, o regresso do Egito e a separação de Abrão e Ló, estudaremos um texto do capítulo 12, verso 11 até o capítulo 13, 18. Dentro do nosso propósito de estarmos atingindo uma exposição dentro do horário previsto para a escola bíblica dominical, já está aí o conselho de que todo professor faça a separação dos versos nos quais haverá comentário,
porque uma leitura de um texto longo poderá exceder o horário previsto para o professor em questão. Regresso do Egito e a separação de Abrão e Ló. Terminamos o tópico anterior dizendo que Abrão desceu ao Egito. No nosso primeiro parágrafo do tópico 2, no material de classe, da classe de jovens e classe de adultos, nós lemos: a fé que conduziu Abrão obedientemente até Canaã ainda não era madura o suficiente para enfrentar os desafios de uma grande fome ou os costumes da cultura egípcia. A fome, e não a voz de Deus, estabeleceu uma nova orientação para Abrão e a sua família. Os costumes e a cultura egípcia determinaram a conduta do patriarca diante de um iminente perigo. Podemos comparar a fé de Abrão nesse estágio inicial com a fé dos novos convertidos a Cristo, que no início da nova vida cristã cometem muitos erros ou falhas, ou simplesmente alguma coisa mostrando tomar decisões próprias, por não saberem discernir a precisão ou com precisão a vontade de Deus em algumas circunstâncias de suas vidas. Abrão vai para o Egito e não tem em mente que Deus poderia, naturalmente, pelo tudo que nós já conhecemos da história bíblica até o presente, que Deus tem poder para fazer tudo, suprir Abrão em tudo, mas ele parece que não está tendo essa experiência ainda. Então, tem fome? Onde que tem comida? Egito, então vamos para o Egito. Ele nem lembrou de apresentar a Deus essa necessidade, ou pedir a Deus uma orientação. Um novo convertido. Muitas vezes o novo convertido faz assim, toma suas decisões sem consultar a Deus, só depois que vai aprender que é bom ser como aquele que anda estritamente na vontade de Deus, na sua direção. Mas Deus permite, que também são experiências, aí fica podendo depois comparar o tempo que andou conhecendo a Deus, sem consultar a Deus, com o tempo que ele conhece a Deus e pode e tem a experiência de consultar a Deus, e um Deus que de fato responde. Muito bem, Deus permitiu. Então não vão fazer juízo também não. Tem gente que aproveita e massacra o Abrão. Devagar, vão com calma. Novo convertido tem que ser tratado com paciência, com amor. Está aprendendo ainda. Talvez poderíamos dizer criança na fé, não sei. Mas Deus não fala nada contra Abrão, nada. É nós que muitas vezes querendo apontar alguma coisa e frisar. Então fica só como ensino, mas Deus não cobrou nada, não disse nada. Mas antes, vamos ver depois, o protege. Observe como era o costume daquela época no que Abrão se envolveu indo ao Egito. Verso 11: e aconteceu que chegando ele para entrar no Egito, verso 11 do capítulo 12 e alguns versos, disse a Sarai, a sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista. E será que, quando os egípcios te virem, dirão: esta é sua mulher, e matar-me-ão a mim, e a ti te guardarão em vida. Dize, peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. E o verso 15: e viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante de Faraó, e foi a mulher tomada para a casa de Faraó.
estranho, mas mostra como era o povo naquela época, vendo, cobiçando, e mas tem marido, então mata o marido, aí fica livre, fica livre, fica livre, misericórdia. Mas por outro lado, ainda que há muita cegueira, por outro lado, eles tinham temor de adultério. Eles tinham temor de adultério. Vamos balancear isso. Hoje não tem respeito com nada. Mas no passado, ainda que parecem ignorantes, meio selvagens, ao ponto de olhar, mata aqui, pronto, o resto fica legal, legalizado. Mas eles tinham temor do adultério. E hoje, como está o povo chamado cristão neste mundo? Hoje não precisa nem matar, né? Não precisa nem matar, não há respeito algum. E inclusive, como é que está o cristianismo ensinando que o divórcio pode e depois está livre para um segundo casamento, quando a palavra, toda a Sagrada Escritura mostra, em Lucas capítulo 16 fortemente, em Mateus no Sermão da Montanha, ouviste dos antigos, eu porém vos digo, quem se separa da mulher e casa com outra, adultera. Quem casa com a que foi separada de marido, adultera também. Mas hoje pode tudo, até nas igrejas cristãs. Nós estamos piores do que o Egito, sem conhecimento de Deus no tempo de Abrão. Então isso aqui é um modelo que mostra uma ignorância no passado, mas mostra que a nossa ignorância e nossa falta de temor com Deus é muito maior do que no tempo da ignorância. Fica só esse alerta para a gente entender e balancear bem as coisas. E a palavra da lição, o material da classe, no parágrafo 2º, também do tópico 2º, o regresso do Egito e a separação de Abrão e Ló, lemos: o Senhor feriu a Faraó e sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, o que ocasionou a indignação do monarca egípcio contra Abrão. Então Abrão foi expulso do Egito. Subiu, pois, Abrão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher e todas as suas possessões, e com ele Ló, o seu sobrinho. Lendo no capítulo em questão 12, verso 17 e em diante, o texto bíblico diz assim: feriu, porém, o Senhor a Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então chamou Faraó a Abrão e disse: que é isto que me fizeste? Porque não me disseste que ela era tua mulher? Porque disseste, é minha irmã? Por isso a tomei por minha mulher. Agora, pois, eis aqui tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no a ele e a sua mulher e a tudo que tinha. Observa o temor e o espanto e a preocupação do Faraó. Matar em guerra a gente faz isso todo dia, mas adulterar não pode. Até Faraó sabia isso. Adulterar não. E você me pôs uma armadilha, dizendo que é sua irmã. Observe bem esses pontos, para a gente balancear pontos doutrinários firmes no passado que hoje estão sendo relaxados grandemente. Muito bem. Aí está essa observação para a gente considerar isso. Mas observem, cuidado de Deus para
evitar danos maiores, faz vir isso na casa de Faraó e faz Faraó entender: é alguma coisa que Deus está requerendo. O que é? Eu tomei aquela senhora para ser minha esposa, mas é mulher de outro. E ele disse que era a irmã. Então observe isso, Deus também indo atrás, ainda que Abraão não consultou, Abraão foi sem direção, Deus acompanhou Abraão em todo o tempo, para evitar outras coisas piores. Muito bem, continuando, dando sequência ainda no segundo parágrafo, de onde interrompemos o nosso material de classe. Em função da grandiosidade do rebanho de ambos, a terra não era capaz de suprir as necessidades alimentares do gado. Com isso houve contenda acerca do manejo, do pastoreio do gado, entre os pastores de Abrão e de Ló. Observe então que ambos, tio e sobrinho, estavam ricos, muito gado, e a terra parece que não comportava tanto rebanho ali. E o assunto é que é a contenda. O texto bíblico, ainda que lendo os versos salteados, no capítulo 13, inicialmente o verso 2 diz: e era Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro. Verso 5: e também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos, gado e tendas. Verso 6: e não tinha capacidade a terra para poder habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Isso é mais do que natural. Felizmente que a contenda não chegou aos tio e sobrinho, ficou só entre os serviçais de um e de outro. No nosso material de classe, mais no final do segundo parágrafo, nós lemos: Abrão, como era justo, propôs a Ló uma divisão da terra, com o objetivo de apaziguar a situação e desta forma eliminar a contenda entre os pastores. Como uma demonstração da sua humildade, Abrão concedeu ao seu sobrinho a primazia de escolher a terra que desejasse. Após a escolha de Ló, Abrão ouviu a voz do Senhor, que o orientou acerca da terra prometida a ele e toda a sua descendência. Agora, lendo os versos do texto correspondente na Bíblia, capítulo 13, verso 8 até 12, ainda que alguns versos eu omito no momento. Verso 8 diz: e disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Verso 9: não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Então Ló, verso 11, escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Verso 12: habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou suas tendas até Sodoma. Aí está então o nosso texto bíblico. Observe que Abrão falou mesmo: vamos entrar num acordo, você escolhe um lado, eu vou para o outro, não vai haver contenda entre nós, irmãos. Já fica o ensino aí, né, irmãos? A palavra em Coríntios já diz que não é correto haver contenda entre irmãos. É melhor alguém sofrer o dano. Quem está pronto a sofrer o dano?
Aqui mostra que Abraão está pronto a sofrer qualquer dano. Escolhe você, eu fico com outra parte. Enquanto que na verdade devia ser o contrário. O senhor é meu tio, o senhor tem mais idade, né? Honra quem cabe a honra. É direito o senhor escolher primeiro, pois eu fico com outra parte. Não, ele afoito na sua juventude já olhou, as campinas do Jordão, mas que maravilha aquela terra, lá vou para lá. Escolheu segundo os olhos. Não ameis o mundo que o mundo há. Está ensino para nós desde o princípio. E Abraão não se preocupou com isso. Foi muito bom, porque na sequência dos versos, capítulo 13, verso 14, lemos: e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte e do sul, e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti e à tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. Observem essas palavras, promessas de Deus. Deus já tinha feito promessas antes, mas aos poucos Deus acrescenta palavras e clareia mais o conteúdo dos seus propósitos a respeito de Abraão e sua descendência. Na verdade, Deus foi revelando aos poucos todo o seu projeto para a humanidade. Por isso que Paulo depois vai dizer que os mistérios de Deus depois são revelados, mas são progressivos. Para Abraão foi assim, Deus não falou tudo de uma vez, foi aos poucos. Para nós, muitas vezes, na forma geral de Deus trabalhar conosco, também é assim, Deus vai falando aos poucos, clareando aos poucos, e nós podemos conferir todo o passado, que de fato Deus foi operando no nosso viver em todo o tempo, para termos mais fé, confiança, descansarmos em Deus para o que está por vir. Aquele que promete é poderoso também para cumprir. Muito bem, faço uma observação aqui. Nós estamos vivendo um tempo, irmão, de grande contenda lá na região de Canaã, a terra que Abraão percorreu. Foi Deus quem o mandou percorrer. Então ele foi peregrino, forasteiro, porque Deus também já o mandou: percorre a terra que eu darei. É futuro. Não era para ele ter essa posse ainda. Então, na verdade, ele já entendeu: a terra é essa, mas não é para mim. Não posso ficar achando que tenho direito sobre ela agora. Mas Deus dará a minha descendência, e para sempre. O mundo cria problemas lá na terra de Canaã, que hoje se chama Palestina. Mas, irmãos, Deus é poderoso, e Deus cumpre promessa. Deus deu aquela terra para quem? Para quem que Deus deu? Para a descendência de Abrão ou Abraão. Então o mundo contende ali porque quer contender, mas a ordem de Deus já foi dada. Deus prometeu a Abraão, e Deus sempre cumpriu as suas promessas. Tanto que observem, aquela terra esteve sem dono por milênios, quase 2 milênios. Muitas nações poderosas sumiram do mapa, simplesmente sumiram, com o passar dos séculos ou milênios. Mas entretanto, o Israel, que estava espalhado pelo mundo, voltou à terra que Deus tinha falado que seria deles. Ainda que poderosas nações, muitas nações lutem contra, mas a terra a cada dia vai sendo em maior extensão posse da descendência de
Abrão ou Abraão. Observe isso para a gente entender, para a gente não entrar em contenda, que muitos hoje em dia dizendo cristão e ficam em contenda também. Esquece que Deus falou: a terra para sempre é da descendência de Abrão. Tem muita terra pelo mundo inteiro ainda. Vamos buscar outra terra, não brinque para aquela não, que aquela de alguém que Deus já entregou. Então, só para a gente entender as coisas, o mundo é oposto àquilo que Deus estabeleceu, mas nisso mesmo se confunde. Até hoje estão se confundindo, porque ninguém tira mais aquele povo de Israel da terra de Canaã. E se alguém quiser mais sobre isso, Jesus falou em Lucas também, que eles estariam dispersos até que. Então tem um tempo para andar dispersos, mas depois voltariam. Na sequência nossa, para alguém entender, para quem gosta de mapa, aí está mais um mapa, mostrando a terra de Canaã, a terra prometida, com vários traços, mostrando as caminhadas de Abrão e os lugares, né, citados, como Siquém, Betel, Ai, Egito e também agora por último Sodoma, que nós estivemos falando, que foi o local escolhido por Ló para ali peregrinar. Sequência nossa, chegamos ao terceiro tópico: conflito entre reis e a bênção de Melquisedeque, capítulo 14. Passando a este novo tópico, terceiro, no primeiro parágrafo, no início do parágrafo, vamos fazer uma repartição aqui. No material de classe, lemos: o conforto de Ló em Sodoma logo foi perturbado pela invasão de 4 reis liderados por Quedoriaomer, os quais, o nome correto é Quedoriaomer, os quais dominaram o Vale do Jordão. Passados 13 anos de servidão a Quedoriaomer, os habitantes das planícies se rebelaram, gerando mais conflitos com o invasor. A coalizão militar dos invasores prevaleceu contra Sodoma e Gomorra. Os derrotados foram saqueados e Ló foi levado cativo como prisioneiro de guerra. Interrompamos aqui. No capítulo 14, verso 5, depois 11 e depois 12, fazendo um salto em versículos, pegando mais o essencial, nós lemos, por exemplo, no verso 5, na primeira parte: e ao 14º ano veio Quedoriaomer e os reis que estavam com ele. Voltou tudo de novo. Verso 11: e tomaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento, e foram-se. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e os seus bens, e foram-se. Aí está a questão: escolheu alguém, alguma coisa, algum lugar, achando que pelo seu olhar ia ser mais próspero e ter conforto. A realidade foi bem outra. Por isso vamos ter mais direção de Deus do que o vaguear dos olhos, conforme diz Salomão, né? O vaguear dos olhos gera cobiça. Por isso fica a lição. Na continuidade do nosso estudo, ainda no primeiro parágrafo do tópico 3, conflito entre reis e a bênção de Melquisedeque, lemos: a notícia do que houve com Ló chegou a Abrão, o qual providenciou imediatamente um pequeno exército a fim de resgatar o seu sobrinho. É impressionante a dimensão do favor divino sobre a vida de Abrão, pois que 2
Pois o que duas grandes cidades não puderam fazer contra os exércitos invasores, o patriarca conseguiu apenas com 318 homens valentes. Abrão conseguiu resgatar Ló, bem como toda a fazenda que fora saqueada de Sodoma e Gomorra. Observe bem, o socorro de Deus, o milagre de Deus aí. Não estou falando de Gideão, não, estou falando de Abrão. Abrão. Duas cidades grandes, Sodoma e Gomorra. Se formos ver detalhes, que não é nosso objetivo, são vários reis combatendo com outros vários reis. E vai Abrão com a turma, não chega a ser nem 200 de pessoas, aliás, 400, são 318 só, e vão e conquistam a vitória sobre aqueles exércitos de vários reis que vieram de fora, e toma todos os bens e liberta as almas, os que foram sequestrados. Só o socorro de Deus mesmo, sem dar ênfase, a um disparate de 300 de Gideão contra 1 milhão de guerreiros invasores. Mas aqui tem a mesma história, com Deus, um vale mais do que 1000. Pronto. Continuando, no capítulo 14, verso 14, no texto bíblico: ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, armou seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. E dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu. E os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. E tornou a trazer todos os seus bens. E tornou trazer também a Ló, seu irmão, e os seus bens, e também as mulheres e o povo. Parece que Abrão usou uma estratégia, e Deus foi com ele. Não é a estratégia de Abrão, é Deus com Abrão. A batalha não foi só num momento, parece que houve um desenvolver por uma extensa área, mas são detalhes, só mostram que Deus foi fortemente com Abrão, o que muitas vezes ninguém observa isso. Não há uma exposição normal. Dando sequência ainda ao nosso estudo, no material de classe, ainda no segundo parágrafo do tópico 3, conflito entre reis, agora a bênção de Melquisedeque. Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, reconheceu o favor do Senhor sobre Abrão e o abençoou grandemente. Observem bem este texto, parece uma coisa perdida dentro dos versículos bíblicos, mas esse ponto é fortemente doutrinário, o que depois é tratado nos capítulos 5, 6, 7 da carta aos Hebreus. Muito bem, o texto bíblico, capítulo 14, verso 18 diz: e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era esse sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou, ou seja, abençoou a Abrão, e disse: bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. 3 versos só. E depois em Hebreus, capítulos falando doutrinariamente de 3 versos. Observe como está ali aqui sintetizado em poucos versos, coisas que na análise, com cuidado, observando, se tem muita informação. Melquisedeque era rei de Salém. Salém
paz, depois Jerusalém. Melquisedeque significando rei de justiça, e além do mais, sacerdote do Deus Altíssimo. Nessas três colocações, a apresentação de Cristo Jesus como sumo sacerdote do Deus Altíssimo, sendo o rei de justiça e rei em Jerusalém, rei de paz, ou príncipe da paz. Observe como a coisa se desdobra mais ainda. E observem que existia gente de Deus no mundo. Não era só Abraão, não. Não era só Abraão, não. Só que com Abraão, Deus tinha um projeto especial. Deus vai desenvolver um projeto longo, que era Ele mostrar ao mundo o que é uma nação que é dele, ou o povo que é dele. Que diferença faz do mundo inteiro sem o Deus verdadeiro? É lógico também que vai ficar a lição, que quando este povo de Deus falha, o Deus poderoso sabe também castigar adequadamente. Então, é o ensino. É melhor ser povo de Deus para ser abençoado, andar na presença dele, do que não ser povo de Deus, ou se dizer de Deus e não andar corretamente como ele quer que ande. Fico todas essas observações em poucos versos. Mas continuando, ele abençoa a Abrão. Se ele abençoa, então ele é maior do que Abrão, porque o maior abençoa o menor. É ensino. A gente pensa que Abrão era o máximo. A palavra diz que não. Para depois falar de Cristo Jesus, que é maior do que Davi, Cristo Jesus que é maior do que Salomão, Cristo Jesus que é maior que Moisés, Cristo Jesus que é maior do que José, depois também Jacó, e também Isaac, e o próprio Abraão. Observem essas colocações, como que a palavra faz isso. Em Hebreus também temos isso repetido. Insisto nessa colocação. O verso 20, ele abençoa, e no finalzinho, e Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Abrão deu o dízimo de tudo, mas não tinha lei. Muitos dizem hoje, o dízimo é da lei, não precisa mais. Tributo a quem se deve tributo, irmão. Deus ainda continua sendo Deus e Rei. Se ele pede, ele podia simplesmente tributar, colocar carga, mas ele fala de uma forma diferente. Trazei todo o dízimo à casa do tesouro, depois fazei prova de mim. E é antes da lei. Então um Abrão antes da lei, dos primórdios da humanidade, ele está pagando o dízimo. E hoje na modernidade o cristão muitas vezes diz assim, não, isso é da lei, não precisa não. E não entende a seriedade de um fato. Já falamos do adultério, estamos falando agora do dízimo, lá desde o passado mais antigo. Continuando o nosso estudo, ainda no segundo parágrafo, numa outra parte, dando sequência onde interrompemos, no material de classe lemos: entretanto, o rei de Sodoma exigiu a devolução dos cativos, sem nem ao menos agradecer a Abrão por seu grande feito. Uma vez mais, Abrão demonstra sua justiça em devolver os bens daquele rei, pois ele, Abrão, queria que todos entendessem que sua prosperidade ou sua riqueza vinha só de Deus. Que ninguém dissesse diferente. É de Deus, e coisa alguma de ninguém tomei. Assim é o texto no capítulo 14, verso 21 a 24, onde lemos no texto bíblico: e o rei de Sodoma disse a Abrão: dá-me a mim as pessoas, e os bens toma para ti.
Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, jurando que desde o fio até a correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas: eu enriqueci a Abrão, salvo tão somente o que os jovens comeram e a parte que toca aos homens que comigo foram, Aner, Escol e Manre, esses que tomem a sua parte. Observe aqui, irmãos, nas entrelinhas, nós temos aqui que quando Abrão partiu para a batalha, na leitura do texto anterior, na Bíblia, parece que ele ouviu a notícia, já pegou a espada e saiu correndo. Não, primeiro ele foi buscar a Deus. Aqui no verso, lá na frente nós vemos, quando ele diz no verso 22: levantei a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, jurando. Então, ele teve um contato com Deus, ou um propósito junto a Deus. Ele não foi por cobiça, querendo despojo, não, foi para livrar o sobrinho, e a bênção maior, livrou todos e trouxe também os bens. São detalhes para a gente estar considerando, são úteis para nós. E lembre-se que Abrão já era rico em gado, em prata e em ouro. Não foi depois daqui não, já era antes. E o Ló também já era rico antes, muito rico os dois. Assim, na sequência, entendamos também que quando Abrão não quis nada de ninguém, porque ele estava só confiando em Deus, só esperando em Deus. Foi desde quando Ló escolheu a terra que quis, ele está só confiando em Deus, esperando em Deus. Pelo menos isso já tinha de experiência. O que vai acontecer, o que tem que vir de Deus vem, ninguém pode tomar. Na sequência nossa, passamos à conclusão, o nosso encerramento simples, quando no texto material de classe encontramos: observamos na maravilhosa jornada de Abrão como a fé em Deus conduz o crente em obras de justiça que manifestam o caráter daquele que é o autor da fé. A fé é um dom divino que nos é concedido com a finalidade de realizarmos os propósitos soberanos do Senhor, na terra, e não simplesmente para satisfazermos as nossas vontades. Consideremos isso nesta lição também. Muitos chamados por Deus às vezes estão pensando que vão ter vantagens pecuniárias no mundo, estão visando isso, mas Abrão, ainda que rico, não punha os olhos na riqueza sua e nem na riqueza que poderia ainda alcançar, mas ele também dizia ser peregrino na terra, e não teve outro lugar senão na terra, o lugar de sua sepultura. A Bíblia depois vai frisar isso, sendo o pai um pai ou patriarca que recebeu muitas promessas, já estava tendo entendimento que não era aqui, o lugar do seu bem maior. Assim, encerrando a nossa lição, passamos pelo esboço antes programado, a introdução. Primeiro tópico, o chamado inesperado. Tópico 2, o regresso do Egito e a separação de Abrão e Ló. E o tópico 3, conflito entre reis e a bênção de Melquisedeque. E fechando com a nossa conclusão: a confiança de Abrão em Deus e todo o seu sucesso por em Deus confiar, esperar. Que Deus assim nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.